Bem-vindos ao podcast São Sebastião, Vozes da História. Um espaço onde compartilhamos memórias, saberes, histórias e identidades do nosso território. E hoje eu estou aqui com duas mulheres maravilhosas, duas ativistas culturais, a Dilsa e a Santinha. São amigas e também fazem parte aí do primeiro grupo de fandango só de mulheres do Brasil, o grupo Aleluia. Boa tarde, meninas. Boa Tudo tarde. bem com Boa vocês? tarde. Tudo. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde conversando com duas mulheres assim tão valentes, aguerridas, que lutam aí pela preservação, pelo resgate da cultura caiçara, né? E para a gente começar, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? Se vocês nasceram aqui em São Sebastião. Eu sei que a Santinha, sim, né? Nasceu. Posso chamar você de Santinha ou você prefere que eu chame você de Luzia? Não, pode chamar de Santinha. Quando alguém me chama de Luzia, parece que eu estou num outro planeta. Então tá bom. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, né, com vocês, a trajetória de vocês e também como vocês se conheceram. Bom, quem vai começar? Pode ser. Dilsa, vai você. Lá no Fandango é assim, mas todos. Dilsa, pode começar, por favor. Então, a Luzia eu conheço acho que a única pessoa em São Sebastião que a chama de Luzia sou eu. Não consigo chamar de Santinha. A única pessoa. A Luzia eu conheço desde de sempre, porque a gente estudou na mesma escola, né? Crescemos na mesma cidade. Então a gente se conhece há muito tempo. Tem aquela parada que a vida dá, né? Que um vai para um lado, outro vai para o outro, mas a gente sempre se encontrava. E foi assim. Eu fazia parte do projeto Praia Limpa. A praia do Seu Diodato lá, antigamente ela era um ponto de drogas, né? E nós fizemos um projeto para ver se a gente conseguia acabar com o ponto de droga lá e que a praia voltasse ao normal dela. E a Luzia, ela tinha o projeto pronto, tudo assim na cabeça dela, de montar um grupo de fandango. E lá a gente tinha as mulheres e ela tinha o projeto. E aí ela resolveu ir até lá conversar com a gente, né? E montamos esse grupo. As mulheres do Praia Limpa com a Luzia, né? Que era a dona do projeto Aleluia, né? Do Fandango Aleluia. E a gente montou, né? E é isso, né? Hoje a gente tá aqui, né? Eu aposentada, não fazia mais nada, né? Aí ela chamou para fazer parte do grupo. A gente foi fazer parte do grupo. Eu me apaixonei pelo fandango, né? Que é uma coisa assim. Nunca na minha vida eu ia imaginar que estaria compondo. O fandango mexeu tanto com a minha vida, me mudou assim completamente. Eu mudei, sabe? Coisas que eu nunca fiz, eu passei a fazer. Compor letras de fandango, poesias, tudo foi através do fandango, né? Então, foi uma transformação na minha vida. É uma coisa assim que hoje eu acho que eu não sei viver sem isso, sabe? Não vai precisar saber. Por muito tempo. Por muito tempo, sabe? Porque foi uma transformação, uma mudança assim radical, né? Porque uma vida, você se aposenta, eu já tinha feito tudo que um aposentado gosta de fazer. Eu já tinha viajado, já tinha feito tudo, né? Então, me convidaram para esse projeto Praia Limpa, eu fui, porque era outras coisas também a se começar. Me chamaram para o fandango, eu fui. E tô assim, hoje me chama pra tudo que me chama eu vou. Coral, Aberta, né? Aberta pra vida, a né? vida As novidades, né? exatamente.
querendo começar a participar da Congada também, sabe? Tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Então, tudo que me convidam e eu possa estar, eu tô indo, né? Tô Tô achando que a vivendo, Congara tá precisando mesmo é, de novos então, integrantes. é verdade. Eu tô vivendo aquilo que o tempo que a vida me dá, eu tô aproveitando para colher e viver. Você, Santinha, você lembra a primeira vez que você viu a Dilsa? Como vocês conheceram? Mas a primeira vez que eu vi a Dilsa, nós éramos muito pequenas, né, Dilsa? Nós nos conhecemos desde a infância, né? E quando A mãe você dela, o pai dela, vindo conversar com meu pai no jornal, né? Na época tinha aqui o Bandeirante e a mãe dela, as irmãs dela. A gente se conheceu há muitos anos, não temos ideia de quando. Não temos ideia. Né? Faz muito tempo. Não vou avisar, não vou falar. falar em números. Então, mas a gente, o interessante que foi que nós nos descobrimos, né? Através dessa ideia de fazer uma pesquisa para fortalecer, para descobrir por que o fandango não existia em São Sebastião. Por que tinha adormecido tanto? Por que tinha desaparecido? Se tinha fandango em Paraty? Não, se tinha, não. Se tem fandango em Paraty, tem fandango em Ubatuba, alguma coisinha na Ilhabela, né? E nós aqui em São Sebastião, Santos, por exemplo, ainda não tem. A gente está com vontade de ir lá fazer os bailes lá de fandango para ver se atrai alguns tocadores e a gente formar grupos também lá, porque Santos também não tem, mas tem em Peruíbe, tem em Iguape, tem em Cananéia, tem em Paranaguá. Agora está tendo lá em Santa Catarina, então o fandango ele está se construindo e se reconstruindo, né? Em todo o litoral do estado de São Paulo, que é exatamente aonde o fandango existe. Porque o fandango, Dani, ele é considerado pelo IPHAN patrimônio cultural imaterial do Brasil, né? E está dentro das melhores práticas da Unesco para ser considerado patrimônio imaterial cultural da humanidade. Então a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que pesquisar muito. E foi nessa ideia de pesquisa, né, com a ajuda de grupos lá de Ubatuba, como Ostinho, Garcês, e encontramos o mestre Arlindo, que é um grande compositor de pasquins, de músicas de fandango, né? Então, através dele, nós criamos a ideia de formação. Sobre isso que eu ia perguntar agora para você. Porque, assim, o grupo, né, o fandango, ele existe, sei lá, uns 200 anos. Muito mais. Mas como foi que surgiu a ideia de resgatar esse ritmo, né, de resgatar essa cultura, né? A partir de onde veio essa... Nós? Então. Não, e só para ressaltar também que o fandango, ele sempre existiu, mas também tocado e cantado por homens, né? Vocês formaram o primeiro grupo de fandangos só de mulheres. Então, como é que surgiu essa ideia de fazer isso? Vocês já tinham na família de vocês? A Dilsa comentou que foi um convite que ela recebeu de você, mas você já tinha um projeto, né? Não tinha ainda as pessoas, as mulheres. Mas como que surgiu isso, então? Você tinha alguém na sua família? Nossa, Dani, é alguma coisa assim até muito triste, muito impactante para mim, né? Para eu contar, assim, é emocionante, sabe? Porque a primeira vez que eu ouvi fandangos foi através dos meus tios, aqui caiçaras, todos de São Sebastião. Eu sou de uma família de tocadores de violão, de viola, e eu via meus tios tocando o fandango
participarem de bailes. Tinha baile na Enseada, tinha baile na Praia Grande, tinha baile na Costa Sul, né? E de repente eu via minha mãe e minhas tias com vozes lindas, maravilhosas, todas tocavam também violão, mas não podiam cantar. Não, vocês mulheres não podem cantar. E você veja que hoje a maioria dos grandes grupos de fandango são formados por homens. Algumas mulheres tocam hoje, graças a Deus, mas um grupo só de mulheres não tinha. Então eu via minha mãe, minha tia, olhando assim pela frestinha da janela, da porta, a formação deles, seu João Joca, meu tio Joaquim, outros. João Joca era o dono do cartório, né? Aqui em São Sebastião tinha uma voz linda, maravilhosa, sabe? Então todos cantavam, mas as meninas não podiam. As mulheres não podiam cantar. E aquilo foi crescendo, né? Foi crescendo, foi crescendo. Quando aconteceu de trazer o fandango, de começar a trabalhar a ideia de formação, de estudar o fandango, eu falei, nossa, eu escutei isso. E falei, um pouco antes, conversei com a Rosângela, que é historiadora, falei, Rosângela, minha mãe tem tantas músicas de um tal de fandango, sabe? Foi crescendo. Sua mãe guardava as músicas, Verdade, as e ela tocava muito bem. as partituras. Sim, com 96 anos, 3 dias antes dela falecer, ela estava tocando, Daniela, sabe? Então é muito, muito emocionante para mim falar, sabe? E aí, desculpa. Imagina. É muito emocionante mesmo, né? Porque ele vem de uma memória muito afetiva, né? E eu acho muito bacana a gente estar falando sobre isso, né? Como a arte, né? A música, como que ela nos leva para esse lugar, né? Da infância, né? Da voz, da mãe, né? E é um resgate. Isso que vocês estão fazendo aqui, além de vocês estarem apresentando o fandango para essa geração que não teve a oportunidade de viver isso, né? Vocês também estão dando voz, né? A essas mulheres que na época delas, elas não podiam tocar, não podiam cantar. Então, isso é muito especial, né? Nem sei, eu também fico emocionada, estamos emocionadas. Mas a gente não, eu preciso evitar me emocionar muito, senão vai ser um chororô. Vai ser um chororô danado. E hoje nós vamos falar de música, nós vamos falar de poesia, né? E eu queria falar com a Dilza, né? Porque, Dilza, você não tem, assim, na família, né? Ou tem? De repente tem, né, alguém que já participou de um grupo de fandango. Você é a primeira fandangueira da Sou sua a primeira fandangueira da família. Ontem a gente ainda falávamos disso lá na Casa da Conceição, né? Que o meu pai, ele não tinha estudo nenhum, mas ele tocava muito bem. E o que ele tocava? Violão. Então, depois que ele trabalhava na roça o dia inteiro, quando ele chegava em casa, ele colocava a gente sentado em volta da mesa, aí ele pegava o violão, sentava e cantava pra gente, e a gente ficava tudo sentadinho ouvindo. E eu falava pra elas ontem, né? Ele chegava em casa, pegava o violão e cantava. Índia, sangue do Pipi, tens o cheiro da... Ele cantava assim, sabe? E a gente ficava... Eu era a caçula, né? Meus irmãos eram os mais velhos. E a gente ficava tudo ali sentadinho, ouvindo, sabe? Ele cantar. Ele cantava aquela música também. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Hoje dói em mim, sabe? Você toca o quê? Fandango? Hoje eu toco caixa. Caixa. E eu queria que vocês falassem um pouco também sobre esses instrumentos do fandango, né?
Porque eu sei que foi feita uma pesquisa muito apurada, inclusive estava comentando que foi através do livro do Rossini, né? Queria saber também vocês falassem um pouquinho sobre essa pesquisa, mas também sobre os instrumentos, porque nós temos um aqui, né? A violinha que você falou, Nós temos, ela é chamado de macheto, machete. e nós temos a violinha, e a gente chama de violinha caiçara. Eu já perdi Que essa violinha, que eu tô vendo que ela é toda artesanal, Ela é bem madeira. artesanal. Ela é bem artesanal. Ela é bem artesanal. Veja, Ah, eu não sei onde é que foi uma palheta. Tô procurando. acho que a nossa produção aqui vai Ah, procurar a palheta. Pronto. então, normalmente ele é um instrumento, ele é um rústico, né? Ele é feito das madeiras que nós temos na Mata Atlântica, né? O cedro rosa, a cacheta, né? E eles são feitos por pessoas daqui de São Sebastião, do litoral. O Pedro Ruivo, o Ostinho Garcês, que nos ajudou muito na construção dessa criação, dessa ideia de pesquisa do fandango em São Sebastião, porque é o nosso território. Nós não vamos cantar músicas só de Ubatuba, de Paraty, de Paranaguá. Não, nós vamos pesquisar músicas, fandangos nossos, daqui da nossa cidade, né? E nisso nós tivemos um apoio muito grande, o apoio da prefeitura, do pessoal da Fundasa, da Suelen, que é maravilhosa, sabe? E nós crescemos através do apoio deles também, né? Porque se nós não tivéssemos esse apoio, seria muito difícil. E você né? já sabia tocar? Já sabia. Eu toco desde 9 anos, Você aprendeu violão. com a sua mãe? Aprendi com a minha mãe. Aprendi com ela, com os meus tios. Meus tios tocavam um chorinho, assim, a coisa mais linda ouvir aquilo. Eu já gostava, né? Quando era Aham. pequena, já estava envolvida. Já estava no né? sangue, né? Então, para formar o grupo de mulheres, foi fácil, porque nós encontramos todas elas lá na Praia do Deodato. Então, em maio de 2019, nós criamos o grupo. E quem é o grupo? Quais são os nomes dessas outras integrantes que não estão aqui hoje? Nós temos somos nós, né? Eu, a Dilza, a Conceição, que é filha do Deodato. Deodato, né? Conceição Santana. Temos a Janice, que é a esposa do Pedro Ruivo. Temos a Joyce Michelucci, que ela também é uma pessoa do mar, né? Ela é uma remadora. Temos a Eliette Freitas, a Elisete, temos a Márcia, tem a Marcinha, a Márcia professora, Márcia Campos, né? Cecília Borges. Cecília Borges, temos. Começaram com a gente, né? Algumas começaram, mas depois Isso. pararam e entraram outras, Isso, é isso? isso. Não, nós começamos com todo mundo junto, né? Aí, num determinado momento, elas acharam melhor sair, depois quiseram voltar, nós nos acostumamos conosco, né? Nós Aham. 4. E aí ele falou, não, vai fazer o grupo, vai formar o grupo. E formaram o grupo Samburá. Ah, Então, Samburá? Samburá. Então hoje tem 2 grupos de Temos fandango. dois dois grupos aqui, mais o Caiçara Fandangueiros, que nós criamos lá, né? Pois, Lá você fala? Lá em Boiçucanga. Entendi. Hoje, pena que a Lavínia não esteja aqui, mas ela já está formando um outro grupo também. Então, o fandango em São Sebastião está crescendo muito, Que muito. maravilha! Maravilhoso. Que maravilha! E Dilza, você já sabia tocar também? Qual é o... não sabia nada, Dani. Todo mundo aprendeu tudo no grupo. Todas aprenderam. Que relação mais linda que vocês têm, E né? todo Que mundo uma sabe vai tocar apoiando a tudo. outra, dando a mão uma para a outra. Tocamos rabeca, tocamos viola, tocamos violinha caiçara, tocamos caixa, tocamos pandeiro, todo mundo sabe tocar.
Se faltar alguma coisa, a outra vai em pé, né, Dilson? E a Dilza também é poeta, né, Dilza? Sim, Não é? tudo isso. Você já pensou em fazer alguma música para que vocês pudessem cantar Sim. ou não? Vocês só cantam músicas do tempo mais antigo? Como que funciona? Nós todas, né, compomos. Ah, vocês Fazer- compõem também. Nós todas compomos. Acho que a gente, cada uma tem umas musiquinhas boas, né? É. Então, e você falava de como foi que a gente resolveu fazer esse resgate. Segundo a minha mestra aqui, né, que tudo eu aprendo com ela, na época da ditadura, aqui em São Sebastião foi proibido o fandango. Ah, é? Não podia se usar o fandango, não podia se cantar, se Foi tocar um o tempo fandango. negro, Isso. né, da nossa história. Negro que eu falo assim, não Difícil, censura, né? difícil, Eu acho que eu usei até um termo errado aqui, Dilza, você me perdoe, porque hoje tá errado você falar tempos negros, porque a gente tá ligando uma cor, né, a uma coisa ruim. E eu ainda tô aprendendo, como muitos estão aprendendo, que determinados termos não devem ser usados. E isso não tem nada a ver com mimimi, não, tem a ver com respeito. É. Então, você me perdoe pela minha falha. Foram tempos difíceis aqui em São Sebastião. Pode continuar, por Então, favor. e de lá para cá, não aconteceu mais o fandango. Foi onde a Luzia começou a trabalhar essa ideia do resgate do fandango aqui em São Sebastião, mas ela começou de uma maneira diferente, né? Porque antigamente era só homem que cantava. E aí ela resolveu inverter e só mulheres aqui no centro, Da ordem. aí aqui no centro, né? Só mulheres, não tem homem, né, Luzia? Não. Tem os espaços deles, que Tem os não são espaços, poucos, né? Você trouxe alguma poesia? Eu sei que você é poeta, e eu queria saber se você tem alguma poesia pra gente. Tenho poesia, tenho letra de fandango, tenho tudo. Meu Deus, que mulher porreta, hein? Danada, hein? Aliás, vocês todas são, né? Vocês formam um grupo, assim, muito unido, muito coeso. Sim. Não é à toa também que vocês estão sendo chamadas para fazer um monte de shows por aí, né? E não Eu- só a prefeitura, mas outras instituições nos chamam. Eles estão chamando a Sucesso esse gente grupo. para formar lá em Guarujá, lá em Santos, em São Vicente, porque não tem, né? Então, de repente, eles vieram Eles aqui, começaram uma ouviram, coisa nova, né? Não, Legal. vamos expandir de São Sebastião, né? Vamos levar São Sebastião. Verdade. Pode ler uma poesia pra gente, então. Ou recitar, não sei se você precisa. preciso trocar de óculos. Fique à vontade. Então, aí quando você me convidou, você falou assim, traga alguma coisa de São Sebastião, né? Aí eu sentei e fiquei pensando, eu tenho bastante coisa de São Sebastião, mas eu queria uma coisa diferente, eu queria falar daqui de São Sebastião, do povo que viveu aqui, que eu adoro falar de pessoas, sabe? Sim. Aí eu sentei e comecei a escrever. Do Pasquim de São Sebá. Gostaria de falar. É um assunto interessante, mas difícil de versar. Eram sátiras e mais sátiras, contadas em todo lugar. E folhetos eram espalhados de norte a sul sem parar. Na política era difícil de se poder conversar. Vou falar das lembranças que trago aqui a contar. Tinha o Buraco da Onça, bar de encontros e conversas. Todos no final do dia tinham histórias a resenhar. Seu frugli, em sua venda, na porta ficava sentado, o dia inteiro olhando o movimento da cidade, atento. Na prefeitura passaram alguns nomes que eu me lembro: João Cupertino, João Batista, Gil Pacini, Emílio Orselli. Guimarães e Valentim foram só candidatos. Sebastião Neves, cheio de sabedoria,
farmacêutico que a todos atendia e quase ninguém na cidade sofria. Grande Manuel Homem, o dentista da cidade, cuidava de nossos dentes com zelo e muito cuidado, sempre muito presente. Que saudade desse tempo, desse povo que se foi. Cada um, na sua trajetória, nos deixaram a sua história. E assim, com essa memória, eu encerro esse capítulo. Isso aqui. Nossa, você, Isso daqui é do povo. em poucas palavras, você fez uma viagem, né? Uma história de Passado. graça. Esse daqui você não conheceu, mas a sua mãe ouviu falar, né? Acho que quando a sua mãe chegou aqui, eu estudei com a sua mãe, né? Eu estudei com a sua mãe. Quando sua mãe chegou aqui, acho que esse povo já nem existia mais, né? Na época de ginásio, não existia mais. O seu Gil Pacini, acredito que Que sim. existia, O seu né? Gil Pacini, ele morreu faz Essa aqui é São Sebastião Antiga. tempo. É o povo que morava aqui na cidade, o dentista do Henrique Botelho, da minha época de primário, da época dela, seu Sebastião Neves, farmacêutico que atendia, que era difícil ter médico, né, na época. Tinha o Dr. Carlos e ele. Então é a história da nossa vida, assim, que a gente viveu, sabe? Aí quando você falou, eu falei assim, vou falar deles. Obrigada por ter feito essa poesia, né? Especialmente Foi pra lá. pro podcast. Sou muito grata, né? E também eu me emocionei muito também com a história que você contou sobre o seu pai. Essa música que você cantou aqui é uma música que meu pai também canta, né? Então, isso é muito interessante, essa passagem, né? Cleto tem uma voz E como a música, a poesia, elas conseguem, como eu já falei antes, ela não tem essa coisa de ser nova, antiga, porque coisa boa é coisa boa, né? E elas estão aí. E é isso que eu queria perguntar para vocês, né? Desse ponto de vista, como que vocês observam assim que a música, que o fandango, ele está contribuindo hoje para a preservação da história e da cultura, né? E também de um pertencimento, de um despertar nos jovens de que eles pertencem a essa cultura, né? Como que vocês veem isso? Eu queria saber a opinião de vocês. Sabe, Daniela, nós percebemos aqui, principalmente na costa, que existe uma influência muito forte da cultura nordestina, da cultura mineira, que eu acho interessante, importante, porque eles vivem aqui, eles são nossos. Mas deveria haver. Ontem eu estava conversando com o Cristiano, porque a cultura, eles ouvem muita gente, sabe? E a gente tem essa necessidade de trabalhar isso para que o nosso fandango tenha visibilidade também. Porque hoje, por exemplo, nós temos o fórum, nós fizemos uma festa do fandango, que seria a segunda festa do fandango de São Sebastião, e veio o PEA da Petrobras com o Fórum das Comunidades Tradicionais, e eles estiveram com a gente para fortalecê-los e fortalecer o nosso fandango. Então, eles nos ajudaram muito nessa festa do fandango e lançaram uma campanha para fortalecimento das comunidades tradicionais. Então, as comunidades tradicionais são os caiçaras, os quilombolas e os indígenas. Então, fica de fora os nordestinos e os mineiros, que também estão aqui, que também são comunidades. Então, a ideia seria criar um centro de tradição nordestina, centro de tradição mineira, para que eles possam ser valorizados também e que a gente, como caiçara, como fandango, né, possa atuar, possa ter visibilidade dentro desse espaço, dentro desse território caiçara que é nosso. A gente tem orgulho de dizer: eu sou caiçara, eu sou de São Sebastião, minha família toda, meus avós, bisavós, tataravós,
todos são de São Sebastião. É ou não é, Dilza? E eu não é, Dani, porque você também é caiçara. Eu sou Então- caiçara, mas assim, quando você vai falando, eu vou pensando também da minha família, porque o meu pai veio do Ceará, a minha Sim. mãe veio de Santa Catarina, né? E Sim, eles se apaixonaram aqui, se conheceram aqui, eu nasci aqui. Então, é importante a gente também pensar desse valorizar, que você né? está falando, É. né? Que são pessoas que eles vêm de costumes, de culturas diferentes, né? E eles, depois que eles estão aqui, eles passam a pertencer a esse território também, né? Então é importante que a gente possa mostrar para eles aquilo que a gente Também tem, acho. né? É. Que existia antes deles, né? Então, até porque eles desconhecem isso. Então, é muito importante isso, né? E você, Dilza, como que você vê assim o potencial assim da poesia, da música, né? Como esse resgate, essa valorização da cultura raiz aqui do nosso território. Eu, Você acha que as pessoas, quando escutam você, por exemplo, você acha que elas se sentem assim, se reencontram com a história delas? Tem orgulho, mais orgulho de serem caiçaras? eu acho que sim, pelo retorno que me dão no momento que houve, entendeu? Então dá para perceber que gostaram e que se sentem felizes de poder estar ouvindo o que eles já viveram e que não volta mais, né? Então são coisas que passaram na vida, que fizeram bem, que trouxeram felicidade, né? E não volta mais. E é muito bom a gente poder ter coisas boas para recordar, né? Eu adoro falar nos meus poemas, nos meus textos. Eu adoro falar de pessoas, de gente, né? Porque as pessoas são o reflexo daquilo que elas recebem na vida. Se você dá coisa boa para alguém, você também vai receber coisas boas, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho que a gente faz, principalmente quando a gente vai nas escolas e canta para a criançadinha, aqueles pequenininhos, né? Que todo mundo para, eles ficam parados, quietos, ouvindo, prestando atenção, né? Então, eu acho que são coisas que marcam. Por mais que vá embora, demora para ouvir de novo, mas quando que nem outro dia eu estava na Satélite tomando um café, aí chegou uma menininha com a mãe dela. Aí acontecem umas coisas assim, Dani, que você vê o que a música faz, né? Aí ela virou para a mãe dela e falou assim: mãe, olha a moça no chão dela. Sabe? São coisas assim muito interessantes, muito legal. Outro dia eu estava na pista lá no bairro de São Francisco e passou um rapaz de moto. E eu tava andando assim, devagarinho, pensando na vida. Aí ele deu a volta e falou assim: eu vi a senhora na TV Brasil, tocando. Tá ficando famosa, hein? Sim, não é fama, é o que marca, sabe? Assim, eu vi a senhora na TV Brasil tocando, Essa mesmo. sabe? Estou levando coisas boas. Então, o que a gente tá levando? Aquele era um moço, a menininha era pequenininha. E ele era um moço, então ele parou para ver. Vocês são várias gerações, né? São várias gerações. Então, quer dizer que o trabalho da gente está valendo alguma coisa. Está sendo importante. E elas estão falando aqui sobre gerações e eu fiquei pensando, né? O jeito que vocês tocam hoje, o ritmo que vocês empregam nas músicas, eles são iguais, são idênticos aos que eram usados lá 200 anos atrás? Ou vocês também colocaram assim um certo toque de modernidade para poder estar alcançando essas pessoas mais jovens? Como que é isso que funciona? As músicas,
foram criadas, a maioria que nós cantamos são fandango raiz, né? Então, elas vêm exatamente como eram tocadas, algumas. Outras, a gente percebe que tem a nossa influência, que tem uma mudança sim, que nós resolvemos. Às vezes, não, o fandango não é esse, não é assim. Não, esse é o nosso jeito, é o jeito aleluia de tocar. Nós temos, né, Dilza, uma marca. Nós temos uma marca, algumas nós tocamos mais lento, às vezes nós falamos, nós colocamos o português corretinho ali em todas as nossas músicas. E nós temos um estilo, sim, um jeito de tocar, que é o jeito do fandango, que é o jeito do aleluia. Mas nós gostamos muito do fandango raiz, sabe? E nós temos algumas músicas que são raiz mesmo. Nós vamos tocar aqui uma raiz e uma que nós alteramos, modificamos com poesias que nossos avós tocavam, que nossas mães tocavam, né? Do jeito, a letra dela muda, talvez ela tenha mudado, porque o jeito de tocar não é igual da Ilhabela, não é igual de Ubatuba. Então é o jeito dela, né? Então ficou o nosso jeito, sabe, de tocar. Tem mudança, sim. Eu acho que o fandango, ele vai mudar. Eu acho que com o tempo o Riva já está criando ritmos diferentes. Então nós aqui em São Sebastião nós estamos trabalhando muito essa Quantos ideia. ritmos tem o fandango? Você me falou São muitos. Tem o Chama Rita, que é mais ou menos o que nós tocamos. Tem o Cana Verde, tem o Dondom, sabe? Tem outros tipos de dança, ciranda, o Xiba, tudo isso. E nós estamos formando agora o nosso grupo de bailado. olha, Nós estamos combinando já com a Berenice, do grupo do povo, né? Do povo, para criar o nosso grupo de bailado, para quando nós estivermos cantando, elas dançando e chamando as pessoas para aprender. Porque o fandango, ele tem o bailado é diferente. É um bailado que vai e vem, com o passinho vai e vem, como a onda do mar. A onda do mar vai e volta, né? Então, se você olhar o jeito do bailado, a coreografia da dança do fandango é esse vai e vem da onda do mar, entendeu? É muito bonito, sabe? vamos cantar então? Vamos cantar uma música. Eu não sei se vai sair o Será que som, vai? né? Porque a gente teria que ter aqui um equipamento especial, mas acho que a voz vai sair, então as pessoas vão conhecer as canções. Nós vamos tocar um fandango da Enseada, que é do Seu Liberato, que era um grande compositor da época, isso há mais de 150 anos, né? Então, nós trouxemos, né, à luz do trabalho da Dilza e da Adriana Rego, que é uma das nossas... Compositora? Não, ela é uma maestrina. Maestrina. Então foi ela que fez trouxe a música através da partitura que nós pegamos do livro do Rossini, Tá. Tavares de Lima. Olha que trabalho, gente, Foi. pesquisa, né? As pessoas assim não têm noção que quando vocês estão lá em cima do palco, todo um trabalho que foi feito, né? Trabalhamos bastante. Né? A pesquisa É um das reconhecimento. fazer dos instrumentos, né? Então vocês vão lá atrás daquele artesão que faz a viola, Sim, aquele que afina, né? Que vai afinar, tudo pessoas da Verdade. cidade, né? tá certo. Muito lindo isso. Então vamos. E vai passar. Sem
Então tem que pôr ordem na casa, né? Os canários abrem asas. É da minha obrigação ser o dono da casa, quer dizer, disciplina até no baile, no fandango, que se chamava função. Ah, nós vamos na função lá na Praia Grande, vamos na função lá no Baraqueçaba, nós vamos na função lá na Enseada. Aí meu avô ficava com a padaria, porque todos tinham que trabalhar, chegavam tudo bêbados. Que aí pra padaria. Como é que era a rave na época, da juventude da época, né, gente? E você está trazendo uma imagem tão bonita. Eu queria até pedir para você contar mais sobre esses bailes. Onde eles aconteciam? Eles aconteciam, tinha algum lugar específico? Ou aconteciam nas casas? E eles aconteciam à noite mesmo? Porque eu não sei se naquela época já tinha luz elétrica, né? Como que funcionava isso? Você chegou a pesquisar esse... Sim. O seu Nelson, o pai do Nicinho, o seu Nelson do Baraqueçaba, ele que falou que os bailes, o nome era função. Eles iam na função. Por que a função? Porque depois que todo mundo pescava, depois que todo mundo salgava, depois que todo mundo tirava da agricultura, né, as batatas doces, as mandiocas, as bananas. Então tinha uma festa para comemorar a fartura, né? Então eles faziam o baile. E o baile virava a madrugada inteira, era o amanhece. Então tinha que amanhecer. Nós tentamos fazer, né, Dilza, o amanhece nas duas festas do fandango, mas o pessoal ficou tão cansado. Eu acho que cansa mais pensar, trabalhar, né? Numa festa que a gente discute, faz palestras, apresenta os grupos, né? Do que o trabalho manual, né? Então, depois de todo aquele trabalho manual, eles estavam felizes da vida. E eles ficavam a madrugada inteira tocando, né? Olha assim. Então era o amanhece. E até de madrugada, esse ano. E depois eles iam na padaria. E não na padaria, não, eles precisavam voltar para fazer o pão, para trabalhar. vender o pão, para trabalhar. Nossa, então. E não chegavam. E aí as minhas tias, minha mãe, que eu tinha que ir para fornada, porque eles estavam lá no baile. Tá bonito, tá bonito. Bom, nós estamos indo aqui agora para nossa última pergunta dessa entrevista. E eu queria saber, assim, como que vocês gostariam, assim, que as novas gerações, né? Essas gerações que estão aí, não chegaram, mas vão vir, né? Como que elas se lembrassem do trabalho que vocês estão fazendo? Como que você gostaria que no futuro, né, estivesse aí o fandango? Quem começa? Você? Pode começar, Luzia. Então, a gente não faz com a intenção de se vangloriar disso, não existe isso. Assim, a gente não faz com a intenção de se vangloriar, né? Porque somos nós, estamos aqui, não. É porque a gente percebe que tem uma necessidade mesmo, sabe? De mostrar aquilo que existe, né? Na nossa cidade, aquilo que existiu, que aconteceu entre os nossos antepassados e que traz como uma memória. Se existe uma memória genética, ela está aqui sim, porque toda vez que a gente canta uma música, o menininho que está lá na escola,
Ele sabe que ele já escutou, a vovó dele já tocou Peixinho do Mar, que é um fandanguinho nosso, sabe? Porque nós cantamos, né? Então, a ideia é essa, é trazer a luz, sabe? A luz da cultura. Nós conversamos com a Mirella, que é a diretora da Escola Peteleco, e ela colocou uma coisa que chamou muita atenção nossa. Um povo que não tem cultura, um povo que não sabe, não reconhece a sua história, não é povo. Então, nós precisamos trazer isso, né, para os pais, levar isso para os pais, para as crianças. E quando nós fazemos as vivências nossas, porque quando nós vamos nas escolas, nós espalhamos nossos instrumentos todos, porque nós temos muitos, temos rabeca, adufo, que é o pandeiro, né, que antigamente era chamado adufo. Então, nós levamos tudo isso para que eles vivenciem, para que eles trabalhem, para que eles peguem, sabe? Peguem e toquem. E eles, tem criança que nunca viu uma rabeca e pega direitinho, vai e toca, sabe? Crianças de 4, 5, de crianças de 9 anos, né? Então, tudo isso, e eles já conhecem a gente. Por isso que a Dilza diz, eu fui reconhecida, porque as crianças veem isso. Então, esse reconhecimento é exatamente o que a gente quer. O mais importante é trazer para essa geração, né, a vontade de tocar, de reconhecer, né, o fandango como a sua ciranda, né, como a sua música, sabe? E eu acho que mais para frente a gente vai ter outros jovens mudando, alterando, porque o fandango ele não é, como mesmo o IFAM coloca, o fandango não é estático, não é engessado. O fandango ele pode mudar, né? E ele tanto muda que o fandango do jeito que o pessoal do Rio de Janeiro toca é completamente diferente do que o pessoal de Guaraqueçaba, de Paranaguá toca, sabe? E não deixa de ser bonito, né? Os dois. Você, Dilson. Assim, eu quero ser para as pessoas, para as crianças de hoje que estão vindo, eu quero ser uma Luzia, que nem a Luzia foi na minha vida, entendeu? E eu quero deixar isso para eles, eu quero poder estar com eles, poder estar passando tudo que eu aprendi no fandango. Eu quero poder ter pessoas para que eu possa passar, para que isso continue, sabe? Que não acabe, tipo assim, se a gente morre hoje, pare tudo. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que isso tenha continuidade, né? Que nem a Luzia teve esse trabalho de fazer ressurgir, levantar aqui em São Sebastião, eu não quero que isso acabe. Eu quero que isso continue. E para isso continuar, a gente tem que ter oportunidade de estar continuar a levar nas escolas, para as crianças, para os mais jovens, né? Porque hoje em dia, você vê, que nem a Luzia estava falando das culturas. A cultura que você vê hoje, assim, para os jovens, eu até esqueço o nome, como é? Rap? Funk, né? Então, a criançada, se você falar de fandango, a meninada mais jovem, eles não têm conhecimento, né? Agora, fala de um funk, de um reggae, né? Fala disso, eles conhecem, né? Então, a gente tem que lutar para que o fandango seja conhecido na mesma proporção das outras músicas, das outras culturas que a gente tem aqui, entendeu? E você falou uma coisa tão bonita no começo dessa entrevista, que eu deixei justamente para comentar agora, que foi a transformação que fazer parte desse grupo trouxe na sua vida, né? Porque você já estava aposentada, né? Então você estava, claro, que estava aberta a essas experiências, tanto que você foi lá na praia, era Praia Limpa, né? Projeto Praia Limpa. Então você estava já em busca, né, de encontrar um novo fazer, né?
um outro caminho para você. Mas é muito importante que o que você falou, porque se inspira outras mulheres que estão estavam na mesma situação, né? Quantas estão aposentadas, né? E ficam às vezes em casa, ali sozinhas, sem saber muito bem como começar essa nova etapa da vida, né? Então, o que você trouxe aqui foi uma fala muito inspiradora, né? Eu gostaria de te agradecer por isso. E eu gostaria de saber se vocês sentem que vocês são uma inspiração para outras mulheres. Vocês sentem isso? Olha, eu não sei a dimensão disso, sabe, Daniela? A gente faz porque sabe que tem que fazer. E as coisas vão sendo construídas, né? A gente não para, nós temos um objetivo, nós temos uma meta a seguir. E a gente até faz aqui, né, Dilza, um convite para todas as mulheres que queiram, que estejam aí em casa, que queiram participar, que queiram conhecer os nossos instrumentos, que queiram aprender uma rabeca, que queiram aprender a tocar a violinha caiçara, coisa tão simples, né? O pandeiro, a caixa, e queiram formar um grupo. Bora, vamos fazer. Nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar, Que né? legal. E como que elas podem fazer para encontrar vocês? Assim, vocês têm algum espaço ou vocês, sei lá, têm É só algum ir lá na contato? prefeitura, é só ir lá na Fundas que eles Eles dão, sabem onde entende? Tá bom, tá certo. Então, Né? quem tiver interesse em participar do grupo, é só ir lá na Fundas, né? Fundas É. fica na Expedicionário Brasileiros, Rua Sim. Expedicionário Brasileiros, aqui no Centro Histórico. E aí, perguntar, né? Pedir o contato. E aí, tá aí, ó. Então, vocês estão de portas abertas para receber todas essas mulheres que quiserem participar. Isso. Isso, e nós ensaiamos lá no Centro Gestacional com a Carla Russo, que deu Tem um um dia da espaço, semana, um é horário? segunda e sexta. Não, segunda e quarta. Segunda-feira e quarta-feira. Lá no Centro Gestacional, onde tem muitas mulheres também que ajudam, né? E que fazem, que gostam, né? Porque elas estão gravidinhas e o Aham. som é muito legal, o som do fandango. Criança gosta de música. Quem sabe disso aí, falar disso é a Carla Russo, que é maravilhosa. Mas não precisa ser nenhum especialista para saber que Não, não, a não. música, né, É. ela realmente traz a gente para um momento muito profundo, né? Sim, Muito sim. bonito. E você, Dilza, você sabe que você é uma mulher inspiradora, que inspira outras mulheres? Olha, eu não presto muita atenção nessas coisas, sabe? Mas esses dias, depois da apresentação lá do Peteleco, porque eu compartilho todas as coisas do fandango, eu vivo compartilhando. Aí uma amiga lá falou assim: Dilza, linda, admiro você. Morar no litoral, ter essa vida que você tem, isso é maravilhoso. Queria poder participar, poder estar aí vivendo tudo isso. Então, quer dizer, eu acho que é uma inspiraçãozinha, né? Sei lá, eu acho que inspira, né? Porque tem gente que tem vontade de estar aqui, de estar fazendo o que a gente está fazendo e não pode. Que tem vontade de estar vivendo o que a gente está vivendo aqui, que é essa coisa gostosa de ensaiar, de correr atrás, de andar, de pesquisar, de buscar. Essa busca que a gente não para, sabe? Isso é muito bom para a vida da gente, muito bom para a cabeça da gente. É muito bom poder estar vivendo isso, participando dessas coisas. E eu aconselho, né? Quem se sentir inspirada por minha causa, que venha procurar a gente para estar aprendendo a fazer alguma coisa também, né? Para poder ter essa vida que a gente tem, que é maravilhosa, é bom demais viver isso tudo que a gente vive, né, Luciana? É É verdade. uma coisa. Quando a gente está nesse lugar, né? Só de estar no Sebastião, paraíso, é né? muito bonito, né? E o fandango, ele é cativante, o fandango, ele parece que deixa você mais envolvido. Nós temos, assim, invasões de palco toda vez que nós cantamos. É mesmo. E o interessante, As pessoas sobem para dançar, para não, cantar. para querer cantar junto, é impressionante. E nós...
E a primeira vez que nós subimos no palco, eu subi no palco para cantar o fandango, você não faz ideia da quantidade de emoções, sabe, de lembranças que eu tive das minhas tias não podendo cantar. Mas eu quero falar uma coisa muito séria aqui, que não era a questão da mulher não poder cantar, não é porque eles eram preconceituosos, não era misoginia, não era isso. Era porque a afinação não era essa. Essa afinação é nossa. Essa afinação é nossa, do Grupo Aleluia, para que nós pudéssemos encaixar a nossa voz, entendeu? Uhum. Então aqui só canta mulher, homens cantam numa outra entonação. Então eles não podem cantar com a gente Entendi. também, Olha só. entendeu? Então é isso, é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Sim, claro. Sabe, porque a mulher não podia cantar porque os homens. Não Não. era, não conseguia. Então eles encaixavam a voz da Rabeca, já que a mulher não pode cantar, vamos encaixar a voz, os tons da Rabeca. Que era Entendeu? mais fininho. Isso é muito importante de ser divulgado, porque a Muito gente não. obrigada por você ter esclarecido isso, né? E não ter deixado os nossos caiçaras, homens caiçaras, numa saia justa aqui. A gente quer agradecer muito a você, Daniela, por ter nos Imagina. convidado, por ter lembrado dessa nossa passagem hoje aqui, né, por São Sebastião, para valorizar a cultura, valorizar a música, valorizar a poesia, porque as músicas são poesias também, né? E o fandango é carinhoso, o fandango fala da natureza, fala dos bichinhos, as crianças adoram tocar, as crianças adoram cantar, ficam quietinhas com a gente cantando, sabe? Porque elas estão lá ouvindo, né? Isso é muito bom para nós. E a gente quer agradecer muito a vocês, quero agradecer a prefeitura, quero agradecer a Fundas, que tem olhado por nós, que tem verificado que a gente faz um trabalho que é um trabalho de amor, sabe? É puro amor. Eu acho que a gente tem uma foto aqui, né, Márcio? Vou fechar aqui. De vocês se apresentando. A gente tem fotos de vocês aí ó, no bairro São Francisco, as sim. meninas. A Lavínia tá ali também, né? A gente tem uma outra também que aí dançando, a Lavínia com a E a Jandira. Jandira, pescadora da E Enseada, a Dilza lá no fundo. Dilza lá, Você também. a Conceição, A Conceição. Olha que lindo, né, Conceição gente? Santana. E são sempre assim, roupas Nessa aí, coloridas. É muito O lindo. prefeito nesse dia aí, não sei que não está, mas o prefeito, o atual prefeito, o Reinaldinho, ele pegou o adufo lá, o pandeiro da Janice, e começou a tocar com a gente. E estava dançando com com a Lavínia. Então eu não peguei ele no flagra. Dançou e tocou. Devia ter chegado mais cedo. Sabe por que ele dançou e tocou? Porque ele é caiçara, Com certeza, com certeza. não é? A gente tem um trecho também de uma apresentação, né? Essa gravação foi feita pela Maria Medalha. Sim. Eu não sei se vai dar certo aqui a gente passar, mas eu queria tentar. Eu pedi autorização para ela. Sim. De Nós vocês. estávamos nos apresentando na Casinha do Mel, da Beth e da Ana. Da Beth e da Ana. Da Beth da Ana e Maria estava lá. A Maria estava lá. Maria Olha lá, o povo, ó. fotografar, filmar. Quero agradecer ela por ter cedido a imagem aqui pra gente. Olha lá o público, o pessoal bem filmando. Não, e esse cenário combina tanto, né, gente? São Esse tipo, parece que tem um charme. Olha lá o Viva, o Marinho. O Marinho também é nosso compositor. Temos músicas que ele fez para nós, né, Dilza? Olha que bonito, gente. Vocês lá, ó. Você nem parece que você ficou assim, coração tão acelerado, né, na primeira apresentação, porque aí parece que vocês estão tão calmas, né, tocando, tão confiantes. Sim, sim. Vocês ensaiam muito para Ensaiamos. Nós precisamos ensaiar.
Mas vocês estão super, parece que vocês nasceram aí já no palco. Gente, então, eu já tinha falado que ia me despedir lá atrás, né? E aí eu continuei, porque o papo com vocês é tão gostoso, é tão Ai, bom tem estar muita aqui coisa pra também, falar, poder né? falar de música, de poesia, né? Com duas mulheres tão sensíveis. E eu quero agradecer também, você me agradeceu, mas eu também quero agradecer por vocês terem me ensinado coisa que eu não sabia. E me desculpar também por alguma falha que possa ter cometido aqui. E saiba que vocês sempre terão um espaço aqui no nosso podcast. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Você quer Obrigada. falar mais alguma coisa? Falou, você acabou. Falou também, né? Falei. Todas falamos, né, gente? Nossa, tá A lá. única coisa que eu quero falar é que muito obrigada, só isso. Eu que te agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Se você gosta de cultura caiçara, curte, compartilhe esse podcast para outras pessoas. E até o próximo episódio. Até lá!